Ação para a glória de Jesus, amém? Se você puder, abre sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, aleluias. Êxodo no capítulo 5, versículo 1, glória a Jesus, glória a Jesus. E o tema dessa noite, enquanto você procura, é uma alegria eterna. Sabe que nós estamos vivendo dias onde a nossa nação, ela está buscando uma satisfação para o seu coração. Existe aí fora, quando chega um feriado, uma busca incessante por uma satisfação, e isso é natural do ser humano, e isso é normal de cada um de nós. Mas nossa nação, ela tem sido lembrada de uma forma muito ruim por todo o globo terrestre. Quando chega o período do carnaval, parece que todo mundo para, parece que tudo começa a conspirar para isso. Você vê que no Brasil não existe um feriado tão prolongado como esse. O Natal não é assim, a Páscoa não é assim, mas a festa que celebra a celebração da carne, do pecado, da promiscuidade, é a que vem para parar a nossa nação. E eu, por curiosidade, fui pesquisar quantos o Brasil movimentaria nesses dias de carnaval, de sexta-feira até quarta-feira. Quanto que vai movimentar no Brasil? E eu vi os especialistas falando que dentro da nação brasileira serão movimentados mais de 12 bilhões de reais em toda a nação brasileira, entre verbas públicas, entre pessoas que vêm de outras nações gastar aqui, entre o próprio brasileiro que vai gastar dinheiro durante o feriado. Isso me gera muitos pensamentos no meu coração, que o problema do Brasil não é falta do dinheiro, o problema da nossa nação é falta de Jesus. O problema da nossa nação é falta de quebrantamento e arrependimento. Nossa nação precisa se voltar para Jesus. E eu creio que o Brasil será lembrado como a nação de um grande avivamento dos céus. E eu creio que nós faremos parte disso para a glória do Senhor. Esse ano, se a expectativa é que dentro dos governos aí fora será injetado a maior verba que já injetou em toda a história do Brasil. Sabe que isso me gera um segundo pensamento, que cada um investe naquilo que acredita. Por isso que nós investimos incansavelmente no reino de Deus, porque é um reino eterno. Se aí fora as pessoas estão gastando tudo, vão chegar na quarta-feira como que é lembrado? Quarta-feira de cinzas. Tem muita gente que vai chegar na quarta-feira em cacos, mas você vai chegar não só em quarta-feira, não só quinta-feira, mas você vai ter uma jornada permanecendo de pé na presença do Senhor, para a glória de Deus, aleluia. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1 diz assim, olha: depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Sabe que esse esse versículo, ainda que tão pequeno, tão simples, mas havia um convite de Deus muito esquisito, havia um convite de Deus muito do estranho, por sinal, porque ninguém convidaria alguém para ser parte de uma festa fora de um palácio. Nós estamos falando de um povo que estava morando no Egito, onde existia a comida de graça, onde existia a moradia de graça, onde existia o suprimento de graça, embora diante de uma escravidão. Mas olhando, humanamente falando, parece um convite muito esquisito, porque Deus convida um povo para sair dos palácios do Egito, sair dos territórios geográficos do Egito, para caminhar na direção do deserto, para no deserto fazer uma festa. E Deus estava deixando um ensinamento poderoso para aquele povo ali, um ensinamento que talvez a primeiro momento parecia não fazer o menor sentido, um ensinamento que parecia ir completamente na contramão do que todo mundo se espera.
Porque se eu estou indo fazer uma celebração, se espera que a celebração tenha um lugar, tenha um ambiente adequado para isso, tenha uma estrutura adequada para isso, tenha condições adequadas para isso. Mas o que Deus estava ensinando o povo, e eu quero começar essa mensagem aqui falando exatamente sobre isso, que o que de fato Deus estava ensinando para o povo, é que Deus não depende de absolutamente nada, nenhuma estrutura que tenha sobre a terra, para trazer uma alegria que está no coração dele, e trazer ao teu coração. Deus não depende daquilo que o homem é capaz de construir e fazer, para semear no teu coração alegria verdadeira. Deus não depende das tuas conquistas, para fazer você realmente feliz. E inclusive, existem muitas realizações dessa terra, que por mais que elas são maravilhosas, mas elas acabam. Tem coisas que são maravilhosas nessa vida. É maravilhoso quando a gente consegue comprar um carro, quando a gente consegue ter uma casa, quando a gente consegue ter o emprego dos sonhos, quando a gente consegue ter o salário dos sonhos. Mas tudo isso tem um prazo de validade. Você sabia que alguns especialistas dizem que a alegria de alguém comprar um carro novo dura exatamente 3 meses? A partir de 3 meses ele já não é mais tão apaixonado assim como era o primeiro dia que saiu da loja. A pessoa, ela tem um salário dos sonhos, o salário não dura 3 meses de alegria. Por quê? Porque o nosso coração, ele vai sempre ter uma sede, ele vai sempre ter uma busca incessante, ele vai sempre ter uma sede que ela é insaciável, por uma busca que é uma busca completamente ilusória, uma busca que ela tem prazo de validade para acabar. Por isso que tudo aquilo que a terra produz, por mais especial e maravilhoso que pareça ser, uma hora vai acabar. Não tem durabilidade, não tem sustentabilidade. Não é possível passar uma alegria para uma próxima geração. O que isso quer dizer, pastor? Que tem muitas pessoas correndo atrás de coisas que vão acabar em algum momento. Tem muitas pessoas vendendo promessas eternas por propostas passageiras, trocando aquilo que seja eterno por aquilo que é temporário. Por quê? Porque ele não consegue encontrar uma satisfação eterna. Então ele tem que começar a negociar com aquilo que Deus o entrega, porque aquilo que Deus entrega para ele parece que está tão distante, que aquilo que os meus olhos começam a enxergar parece mais interessante. Mas eu preciso dizer algo ao teu coração, meu irmão. Por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja enxergando, aquilo que Deus tem para a sua vida é maior e é melhor. Tem alguém comigo aqui nessa noite, Lagoinha? Aquilo que Deus tem para a sua vida é maior. Não se venda para as propostas, não se venda para os temporários, não se venda para as ofertas temporárias que estão tentando arrancar do teu coração aquilo que é eterno. Sabe o que o Egito fazia? O Egito domesticava aqueles homens para que eles fossem escravos domesticados, para que eles quisessem estar lá. Por isso que eles tinham lá comida de graça. Por quê? Porque eles precisavam estar lá. Por que o Egito fornecia para eles o alimento? Para que eles fossem escravos, que jamais seriam dispostos a fugir de lá, e estariam continuamente naquele lugar. O Egito, ele gerava um coração de escravidão em quem estava ali trabalhando, para que ele nunca saísse daquela realidade. Mas deixa eu dizer algo ao teu coração: embora o Egito tivesse alimento, embora o Egito tivesse moradia, embora o Egito tivesse trabalho, mas ainda dentro do Egito havia uma escravidão infindável. Deus chamava o povo para caminhar na direção do deserto. O deserto não tinha o Egito, o deserto não tinha o palácio, mas no deserto Deus também tinha banquete, Deus também tinha água, Deus também tinha provisão. Deus não deixava faltar absolutamente nada. É melhor estar no deserto, caminhando na direção das promessas do Pai, do que estar num palácio vivendo uma escravidão. Talvez você está buscando os palácios, mas tem muito escravo dentro de palácio. Tem pessoas que dormem num palácio, mas tem uma família que vive o inferno. Porque uma cama king ou queen não garante, não nos assegura uma noite de sono completa. Nem toda casa é um lar, nem todo palácio tem uma família. Tem muita gente em palácio, mas pouca gente vivendo um lar. Talvez você está buscando os palácios, e eu falo isso num contexto geral da nossa história. Quantas pessoas estão na busca incessável, e não existe problema nenhum em sonhar, não existe pecado nenhum em desejar algo, não existe pecado nenhum em ter objetivos no teu coração, mas olha, isso aqui é muito importante para o nosso coração: sonhar
não pode ocupar o lugar de venerar. Quantas pessoas elas colocam no teu coração: não, Deus, você tem que me dar isso aqui, meu Pai, eu vou fazer uma oração. Nem tudo que a gente pede para Deus, Deus nos dá. Não, Deus, mas eu estou buscando, estou jejuando, estou clamando. Olha, Deus, eu estou fazendo como o método CIS me mandou, estou enxergando, estou visualizando. E Deus fala: não. Tem gente vai aprendendo com tanto coach a idealizar coisas que quem sabe Deus não tem para você. Mas como assim, pastor? Que palavra terrível, numa noite como essa, um domingo como esse. Eu saí de casa debaixo de chuva para ouvir isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que os 10 mandamentos, a maioria deles eram não. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não invocarás o nome do Senhor teu Deus. E uma série de outros nãos. Por quê? Porque às vezes nós estamos prontos para o sim de Deus, mas não queremos o não do Pai. Tem algum pai aqui, alguma mãe aqui? Que tem algum pai, alguma mãe aqui? Pai e mãe, eu tenho certeza que em algum momento você já teve que dar um não para o seu filho. A tarefa mais difícil para o pai é dizer um não para o filho. Uma das coisas mais difíceis para mim é dizer não para minha filha. Não, isso não dá agora, filha. Não é o teu momento esse. Não é a tua oportunidade essa. Isso não é para você agora. Não significa que você não possa amanhã, mas hoje não é para você ainda. Não, mas eu sei que Deus tem todas as coisas para mim. As bênçãos de Deus, elas estão todas condicionadas para nós. Porém, todavia, existe um tempo para cada uma delas na nossa vida. Tem bênçãos na nossa vida que elas fora do tempo, elas podem ser maldição para a nossa história. Tem bênçãos que elas no tempo errado, elas podem ser maldição na nossa vida. Como assim, pastor? A bênção só não é alegria? Não, porque se você ganhar um carro do pai e não tiver uma carta, você vai passar na Polícia Federal e vai perder o carro. E vai continuar pagando os boletos. A bênção fora da estação, ela é maldição. A bênção, ela só é bênção porque ela tem o tempo oportuno. Se você chegar numa árvore exatamente agora, vai existir uma quantidade imensa de frutos lá, mas existem os frutos que estão maduros e os frutos que ainda estão verdes. Os que estão verdes não é a hora ainda de tirá-los do pé. Os que estão maduros é o momento deles ainda. Sabe o que acontece? Tem coisas na nossa vida que elas existem um tempo para que elas aconteçam na nossa jornada. Eu não sei, meu irmão, se você pode dar um glória a Deus por isso, mas se você souber esperar no Senhor, as bênçãos de Deus te trarão alegria e não vão te trazer desgosto. É o que a palavra do Senhor nos diz. As bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos traz desgosto. Mas o que nós precisamos fazer, Pai? Eu quero a tua vontade, Senhor, ainda que seja desafiador, ainda que eu não entenda agora, ainda que eu não compreenda agora, ainda que o meu coração não queira agora, mas eu prefiro a tua vontade sendo o caminho pelo deserto do que permanecer no Egito escravo. Eu prefiro, Senhor, caminhar a passos largos na direção de um deserto que parece terrível, um deserto que parece desesperador, mas se Deus está naquele lugar, eu tenho convicção que nada vai me faltar. Meu irmão, eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Na tua história não vai faltar nada, porque o Senhor caminhará contigo por todo o deserto. Você vai sair desse deserto, porque o deserto tem começo, mas ele também tem fim. Você só precisa permanecer na direção do Senhor para a tua vida. Alguém pode aplaudir a Jesus se crer nessa palavra, meu irmão? Existem inverdades sendo lançadas no nosso coração, gerando precipitações. Não, Deus, eu quero a tua vontade, mas eu também quero a minha. Eu quero o teu querer, mas eu também quero o meu. Eu quero que o Senhor tenha para mim, mas eu também quero o que eu estou sonhando para mim. Deixa eu dizer algo ao teu coração, e eu queria que você cravasse isso no teu coração como uma verdade. Nós só estaremos prontos para o tudo de Deus quando Deus tiver o tudo de nós. Enquanto em nós existem metades e Deus tem que arrumar um espaço daquele cantinho do nosso coração, nós nunca acessaremos o tudo do Pai. Tem pessoas que querem fazer com Deus como a Manu faz comigo. Hoje eu acordei 4 horas da manhã. Já não bastava dividir o cobertor com a Amanda. A Manu subiu na nossa cama, me sobrou 20 centímetros da cama para me dormir. Eu acordei no ar-condicionado congelando o quarto. Olhei para o meio, a Manu no nosso meio, para o outro lado, a Amanda do lado de lá roncando. E eu espremido aqui, desesperado, falei, o que vai ser de mim aqui agora? Na sua vida tem que sobrar um espaço maior para o Pai. Na sua vida você precisa garantir um espaço maior no teu coração.
Quantas pessoas chegam o momento do carnaval, já vai para o sambódromo. Não pode aparecer um cantor na cidade que ele já está se vendendo. O diabo não tem dificuldade. Está na hora de começar a dificultar as coisas para Satanás. Nós não podemos ser alguém tão volátil, tão sensível, tão acessível para os ataques do inferno, tão acessível para os ataques de Satanás, que qualquer coisa é o suficiente para te paralisar. Você sabe uma pessoa que dá muito trabalho para Deus? Eu vou te falar algo. A pessoa que mais dá trabalho para Deus é a pessoa que é ofendida, porque Deus tem que gastar muito tempo curando ela. Deus tem que investir muito tempo curando ela o tempo inteiro, porque ela está sempre acessível demais aos ataques de Satanás. Ele está sempre acessível demais àquilo que às setas malignas. Então quando o coração dele está tão acessível, que Satanás não tem dificuldade de atacar ele, não tem dificuldade de paralisar ele. Basta vir a primeira luta, basta vir a primeira dificuldade. Por isso eu quero liberar a palavra sobre o teu coração. Deus está querendo levantar uma igreja que é uma igreja inabalável. Você vai passar dificuldade, mas você vai permanecer de pé. Vai ter luta, mas você vai permanecer de pé. Vai ter guerra, mas você vai permanecer de pé. Vão ter dias difíceis, meu irmão, vão ter sim na nossa jornada, mas a verdade, o que vai mudar a nossa história não é a batalha que nós estamos enfrentando, mas com quem nós estamos enfrentando. O povo estava no deserto, mas o Senhor estava com eles caminhando durante os 40 anos do deserto. Eles não estavam desamparados. Você, meu irmão, não está desamparado. Continua caminhando em ousadia. Não está dando tudo certo, quem sabe as guerras estão grandes, tem portas que não se abriram, mas eu quero declarar sobre a sua vida: quem está caminhando com você não é qualquer pessoa, é o Senhor dos exércitos. É Ele que vai na nossa frente. Se tivesse alguém para crer nessa palavra aqui, será que alguém pode glorificar Jesus por isso, meu irmão? Ele vai na nossa frente, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que vai conosco no meio do deserto. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, meu irmão. Você está caminhando no deserto, mas você está com Ele, é o que faz a diferença. Tem gente que está caminhando lá fora, está enxergando tudo dando certo, mas está uma vida de solidão. É melhor enxergar algumas coisas dando errado na sua vida, aparentemente dando errado, porque a palavra do Senhor nos diz, ela nos assegura isso, de uma forma muito verdadeira, que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, até aquilo que parece que está dando errado, na verdade está dando certo na sua vida, meu irmão. Você pode dar um tapa na mão de alguém e falar: está dando tudo certo na tua vida e você não sabe. Mas parece que está dando errado. Parece que a porta está se fechando, parece que a guerra está grande, parece que a luta está grande. Na verdade, Deus só está te empurrando para o propósito. Nós não estamos enxergando, não estamos entendendo, os nossos olhos não estão contemplando. Mas pensa comigo, meu irmão, um povo que está vivendo uma vida num palácio, mas de escravidão. Não conheço uma só pessoa que tem uma área de escravidão que torne ela feliz. Não conheço uma pessoa escrava que seja feliz. Quando você olha para o teu coração, e se você encontrar alguma área de escravidão, pode ter certeza que ali tem uma área de muita tristeza, porque não existe escravo feliz. Quantas pessoas estão na sua casa, estão na sua família, estão no seu lar, parece que vivem uma vida tão maravilhosa do lado de fora, mas parece que do lado de dentro é uma escravidão interminável. Parece que do lado de fora está tudo aparentemente bem saudável, equilibrado, mas do lado de dentro uma escravidão interminável. Eu acho que o maior desafio que Deus teve com o povo não foi tirar eles do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro deles. Não foi tirar eles de uma geografia, mas foi fazer essa geografia ser arrancada do coração deles. Se você está caminhando, meu irmão, você está caminhando ainda carregando o Egito, isso está tornando a sua jornada pesada, porque o que torna pesada a nossa caminhada não é simplesmente o peso das coisas. O que torna pesada a nossa vida é o tempo que nós suportamos aquilo.
Você pode pegar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, se você ficar segurando ela durante 2 horas, chega uma hora que o teu braço não aguenta mais. Parece tão leve, parece tão insignificante, mas o tempo torna as coisas insuportáveis. Por isso que tem coisas na nossa vida que estão atrasando a nossa vida. Por quê? Porque o tempo está tornando elas pesadas demais. O tempo que nós estamos carregando a saudade do Egito, olhando ainda para as melancias, as cebolas do Egito. O tempo que nós estamos carregando no nosso coração algumas coisas, a nossa jornada está ficando cada vez mais pesada. E aí chega uma hora que se torna insuportável a nossa caminhada, se torna insuportável a nossa jornada, se torna uma jornada tão difícil, que eu não consigo mais dar um passo à frente, eu não tenho força mais para avançar. Por quê? Porque diante do contexto que eu estava vivendo, diante da escravidão que eu estava carregando, eu já não tenho mais força para avançar. Por isso que tem pessoas que elas começam a caminhar uma jornada em Deus, mas elas começam tão firme, começam tão bem, elas começam tão maravilhosamente bem. Não, agora vai dar tudo certo agora na minha vida, agora eu vou sair do Egito, agora eu vou caminhar na direção. Mas aí vem o primeiro tropeço que acontece: vou desistir. O que o povo falou para Moisés? Moisés, por que o Senhor não trouxe até aqui? Nós vamos morrer aqui, Moisés. Porque existe uma grande diferença entre intensidade e longevidade. Tem pessoas que elas são muito intensas, inclusive eu desconfio de gente muito intensa. Desconfie de pessoas muito intensas. Esses dias alguém falou: pastor, ora por mim que eu já comprei um par de aliança para uma menina que entrou na igreja ontem. Falei: meu irmão, olha isso direito. Já comprei. Parcelou em quantas vezes? Em 10 vezes. Intensidade é uma coisa muito perigosa. Já comprei o buquê de flores. O primeiro dia que jantou já falou te amo. Vai com calma nesse te amo, meu irmão. Pessoa intensa demais, ela começa a se expor de uma forma tão perigosa, porque todo mundo que é muito intenso, a intensidade, ela é uma chama de um fogo violento, mas que ela apaga do mesmo jeito que ela começa. Por isso que pessoas com longevidade, nem sempre são pessoas com a mesma intensidade, mas são pessoas que elas permanecem caminhando passo a passo, degrau a degrau. A primeira vez que eu falei te amo para Amanda, ela olhou para mim e falou assim: você é uma pessoa muito importante para mim. Eu falei: você é uma menina incrível, maravilhosa. E ela falou: você é gente boa. O que ela estava fazendo? Degrau a degrau. Gente emocionada demais é um grande perigo. Por isso que a frustração não é culpa de quem frustrou, é culpa de quem gerou uma expectativa que não existia. Seja uma pessoa blindada no Senhor, guardado no Senhor. Seja uma pessoa, não basta alguém bater na porta com a cartinha da Inodê, que ele já está imaginando um palácio com uma Ferrari na casa. Pessoa intensa demais. Isso não é um problema, não é um problema ser intenso. O problema é que a intensidade não caminha com a longevidade. Você pode ser alguém intenso, mas a intensidade também precisa te levar de uma forma tão longa, tão distante, ao ponto de que a intensidade não seja apenas com prazo de validade, mas seja algo que te impulsiona e cada vez mais longe. Por isso eu quero declarar algo sobre a sua vida, meu irmão. Deus não está chamando o povo para parar daqui a pouco. Deus não está chamando um povo para caminhar daqui a 2 dias e parar. Deus está chamando um povo que vai caminhar até a eternidade, porque tudo aquilo que Deus faz nos empurra para a eternidade. Tudo aquilo que Deus faz é para nos levar até a eternidade. Deus não quer que a sua vida seja uma vida de uma alegria passageira e temporária, mas Deus quer que as promessas sejam geradas na sua vida ao ponto de você caminhar até a eternidade, ainda que diante de guerras, mas convicto que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele vai completar essa obra. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão: Deus não vai deixar você parar pelo caminho. Deus não vai deixar você ficar paralisado no caminho. Deus não vai deixar você ficar estagnado diante das crises, diante das batalhas, diante dos desânimos da sua vida. Deus está te arrancando do Egito, mas Ele também está arrancando o Egito de dentro do teu coração.
Sabe alguém pode segurar na mão de alguém nessa noite e dizer: meu irmão, Deus está arrancando o Egito de dentro do teu coração nessa noite, para você ser livre. Quem quer que eu continue aqui, diga amém. Quem quer que eu pare, diga amém. A maioria venceu. Fica tranquilo que a bezetacil já está acabando já. Mas deixa eu dizer algo no teu coração, meu irmão. O nosso coração precisa começar a gerar uma casca grossa. Deus estava querendo tirar o povo da fragilidade, da escravidão, para a maturidade, para a liberdade. Porque uma pessoa livre, mas imatura, ela é suicida. Pessoas livres e imaturas, elas matam a si mesmas. Tem liberdade que ela precisa chegar no tempo certo da nossa vida. Tem homem que, se não tivesse a mulher chata que tem em casa, ele já tinha feito muita besteira. Porque alguém nessa casa tem que ter discernimento. Tem coisa na nossa vida que não pode ser não pode ser o portão tão aberto assim não. As meninas em casa sonham em dirigir o carro. A Manu pede: pai, posso dirigir o carro? Eu até gostaria, mas ela tem 6 anos. Se ela sentar no carro, se ela acelerar o carro, ela não vai colocar só ela em risco, vai colocar a humanidade em risco. Tem coisas que elas têm o momento certo para que elas aconteçam na nossa vida, e nós precisamos ter o coração leve, em paz para isso. Nós precisamos ter o coração disponível para isso, meu irmão, para saber que tem momentos de Deus para que algumas coisas aconteçam na nossa história. Tem as estações de Deus para que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Tem coisas que eu já planejei e Deus falou: não é o tempo ainda. Tem coisas que eu já idealizei e Deus falou: não é o momento ainda. E tem coisas que eu achava que não estava pronto e Deus falou: não, agora é a hora de você poder caminhar para isso. Tem coisas que eu já falei: não, Deus, agora pode ser o momento, agora pode ser a hora. Eu me lembro quando Deus me tirou de São Paulo, e eu falei assim: Deus me fez uma promessa que eu pregaria a palavra. Para onde será que o Senhor vai me mandar? Deus me manda para qualquer lugar desse planeta. Eu estou pronto agora para isso. Aí Deus me pega e me leva para uma cidade que tinha 10 mil habitantes, entre vacas e galinhas. Eu falei: mas peraí, Deus, a promessa não era essa aqui não. Está equivocado a promessa? Mas o tempo do Senhor nos gerar é esse tempo onde parece que o deserto não vai acabar nunca. Tem coisa na minha e na sua vida que parece que vai ser eterno, mas é só Deus nos treinando com prazo de validade no meio do deserto. É Deus nos treinando. O deserto ele não é para sempre, mas o deserto é importante na nossa vida. O deserto é necessário da nossa vida. Algumas tristezas, elas até são necessárias da nossa vida. Para que algumas alegrias sejam eternas, nós precisamos passar por algumas tristezas temporárias. Para que Jesus nos desse uma garantia de uma alegria eterna, Ele teve que ter uma tristeza temporária na cruz do Calvário. E inclusive Jesus deixou isso muito claro no Getsemane, dizendo: eu estou sentindo uma tristeza mortal no meu coração. Ele teve 3 dias de tristeza, para que eu e você pudéssemos ter uma vida de alegria. Tem coisas que nós vamos ter que viver, meu irmão. Tem lágrimas que serão derramadas. Tem coisas que eu e você precisamos passar, para que os nossos filhos não precisem passar. Tem coisas que nós precisamos ter que viver. Tem guerras, tem lágrimas que nós precisamos derramar, para que haja uma alegria completa no coração da próxima geração. Talvez você não está entendendo porque está tendo que viver algumas coisas, mas existe um grande propósito do céu sobre a sua vida. Eu quero te desafiar, meu irmão, a começar a ressignificar algumas portas fechadas na sua vida, a ressignificar algumas dores da sua vida. Talvez você não está entendendo, talvez não está fazendo o menor sentido, dizendo: Deus, por quê? Como assim? Não faz sentido. Paulo e Silas estavam na prisão, mas a Bíblia diz que eles estavam cantando um hino. Eu não sei que hino que era, mas eles conseguiram cantar no momento da dor. Jesus, quando estava com os discípulos na última ceia, a Bíblia diz que ele canta o louvor. Eu não sei que louvor que ele cantou, mas a Bíblia diz que ele cantou. Por qual motivo? Para nos deixar claro que nós podemos passar as piores guerras da nossa vida, mas o nosso coração permanecer glorificando e exaltando ao Senhor. Ah, meu irmão, tem muita gente que, quem sabe, a única coisa que está faltando para você vencer essa guerra é você começar a glorificar Jesus, para que venha uma alegria eterna no teu coração. É começar a abrir a tua boca e começar a exaltar o Senhor. Você vai começar a ver que Satanás não pode paralisar alguém
alguém que está glorificando a Jesus no meio da dificuldade, alguém que está buscando força e alegria, ainda que não haja uma só razão para isso. Quem sabe você olha para um lado e para o outro, e a única razão que você tem para estar triste. Eu quero dizer algo ao teu coração: a tristeza ela é passageira, mas a alegria que Deus está plantando no teu coração será eterna, em nome de Jesus Cristo. Alguém crê nessa palavra aqui, igreja? Pelo amor de Deus, você pode aplaudir ao Senhor se você crê nisso. Imagina como está o Brasil da quarta-feira. Quarta-feira, tudo que começa na terra acaba em cinzas. A vida acaba em cinzas. As conquistas humanas acabam em cinzas. A festa da humanidade aí fora vai acabar em cinzas. Jesus, se o corpo dele fosse como de toda a humanidade, embora sendo homem, tinha todas as razões para só restar em cinzas. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos que nem a decomposição da terra foi capaz de tocar nele. Nem a decomposição da terra foi capaz de tocar nele. Ele foi com o corpo ressuscitado, tomar a chave das mãos do diabo, ressuscitando ao terceiro dia, para dizer, meu irmão, que a história de quem está caminhando com o Senhor não acaba em cinzas, não acaba em poeira, não acaba em derrota. A alegria que o Senhor tem para o teu coração não é essa alegria que ela tem um prazo de validade, que ela depende que alguma coisa aconteça, que ela depende que alguma coisa dê certo. Mas a alegria que o Senhor tem para nós, meu irmão, é mesmo nas dificuldades, é mesmo das lutas. Eu não entendi, eu não consegui entender na minha infância, a gente vivendo lutas em casa, e minha mãe e meu pai levando a gente para a igreja para adorar o Senhor no domingo. Sabe o que eu estou orando para o Senhor, para Deus? Levantar uma geração de crente como no passado, uma geração de crente inabalável, que não tinha muita coisa, mas o que tinha era suficiente para adorar o Senhor. Mas tem uma geração de crente tão sensível, tão dodói na nossa geração, que não basta um levantezinho. Tem gente que não aguenta um levantezinho do diabo, não aguenta. Vou morrer, vou tirar minha vida, vou desistir de tudo, vou acabar com essa família, eu vou acabar com esses negócios, eu vou acabar com tudo, eu não aguento mais. Enquanto os mártires, açoitados, flagelados, continuavam caminhando na direção da morte, mas com alegria completa no seu coração. Como um soldado de algumas décadas passadas, que entregou sua vida para Jesus Cristo. O inverno terrível, e ele entregou sua vida para Jesus, e um frio tenebroso, e alguns soldados olharam ali e falaram assim: se vocês não renunciarem à escolha por Jesus, vocês irão morrer. E aquele soldado já havia decidido seguir a Jesus, e eles pegaram aquele soldado, aquele homem, junto com a sua família, e junto com as pessoas que estavam lá, no inverno terrível, a neve caindo, pegaram eles, lançaram eles no meio de um lago congelado, e disseram: quero que vocês neguem a Jesus aí, e se vocês negarem, nós te tiramos daí. Cercaram aquele lago com águas quentes, com toalhas quentes, dizendo: quem sair daí vai poder tomar um banho quente. E eles congelados ali, congelando ali, um olhando para o outro, dizendo assim: será que nós vamos morrer aqui? Um pensando: não, agora eu não vou dar conta não, eu vou desistir, eu não vou dar conta, eu vou morrer. E um começou a cantar uma canção que dizia assim: olha, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, para trás não volto não. Deus está querendo levantar uma geração inabalável,
inabalável. Deus está querendo levantar um povo inabalável. Deus vai, quando a trombeta soar, Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Deus vai tirar um povo do meio do povo. Que povo que é esse, meu irmão? É o povo que não negociou com a eternidade. É um povo que passou dificuldades, passou lutas, quem sabe passou tropeços na vida, quem sabe em alguns momentos se viu fraco, desanimado, mas permaneceu caminhando, ainda que em sangrando, ainda que em lágrimas, ainda que em dificuldade, sabendo que a alegria dessa terra é passageira, mas no seu coração já começa a provar de uma alegria eterna, no seu coração já começa a provar de uma satisfação eterna, como o apóstolo Paulo disse: eu sei estar contente no Senhor, eu sei ter e eu sei não ter, eu sei viver com muito, mas eu também sei viver com pouco. Por quê, meu irmão? Porque é o que lá em Filipenses diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, meu irmão, você pode suportar essa guerra, você pode suportar esse deserto da sua vida. Deus está liberando sobre a sua vida nessa noite uma força nova sobre a tua alma, para você começar a suportar algumas crises, algumas batalhas que no passado você pensava que não aguentava mais, no passado você pensava que não dava conta mais, mas quando o Espírito do Senhor vem sobre a nossa vida, não são os medos, não são os temores, não são as perseguições, não são as faltas, não são as dificuldades que vão nos paralisar, mas sobre a nossa vida começa a ser gerado uma força, e essa força nós não sabemos explicar de onde vem. Nós falamos: Pai, eu tinha todos os motivos para sentar e desistir, mas alguma coisa está me empurrando a começar a caminhar, alguma coisa está me movendo para caminhar. Deus tem falado no meu coração. Tem pessoas aqui nessa noite que já tiveram tantos motivos para desistir da caminhada com Jesus, tem pessoas que já se decepcionaram com pessoas, tem pessoas que já se frustraram com lugares, já se frustraram com ambientes, tem pessoas que já viram coisas darem errado na sua vida, mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus não deixou você parar, Deus não deixou você desistir, e Ele não vai deixar você desistir. Por quê? Porque ainda existem promessas para serem cumpridas na sua vida. Alguém crê nessa palavra aqui, igreja? Você pode glorificar Jesus comigo aqui nessa noite, você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: Deus não vai deixar você desistir dessa vez, Deus não vai deixar você voltar atrás. É caminhando para o deserto, mas no deserto vai ter festa. Você vai ser aquele crente insuportável. Qual? Aquele que não perde a alegria por nada. Você vai ser aquela pessoa chata, que os outros vão falar: mas peraí, era para ele estar chorando, era para ele estar dentro de um quarto desesperado. E tem momentos, meu irmão, que nós vamos chorar sim. Tem momentos que nós vamos estar em lágrimas, tem momento que vai ser difícil, tem momento que vai ser angustiante, vai. Mas existe uma grande diferença entre ser e estar. Você pode estar no momento difícil, mas a sua vida não será uma vida difícil. Você pode estar triste, mas você não é uma pessoa triste. Existe uma cultura sendo gerada na nossa sociedade, em que o ser e estar começam a misturar. Você não sabe mais o que você é, porque você começa a assumir a identidade do momento que você está vivendo. Mas o momento, ele é passageiro. Quantas pessoas tomam decisões eternas com sentimentos passageiros? Não é sábio tomar uma decisão eterna com a sensação passageira. Você pode estar num momento difícil, você pode estar num momento de crise, mas a sua vida não vai ser uma vida de crise para sempre. Não, eu estou triste, então eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Olha que palavra de maldição. Não, você pode estar, mas você não é. Eu posso estar doente, mas eu não posso ser uma pessoa doente. Eles estavam na escravidão, mas eles não eram escravos. O estar é temporário, é um estado temporário do ser humano. Você pode estar numa fase difícil, você pode estar num momento difícil. Quantas pessoas estão no momento, estão tomando decisões no momento. Sabe o que eu tenho aprendido de Deus? Eu não tomo decisões com sentimentos passageiros. Quando você está triste, parece que nada dá errado, você fica irado, aí você toma decisões, você quebra relacionamento, você dá uma má resposta, porque você está. Como também quando eu estou, às vezes, eufórico demais, eu também não tomo decisões.
que dependendo como você está muito alegre demais, você começa a emprestar dinheiro para quem não deve emprestar, você começa a fazer coisa que não é para fazer, você começa a pagar o café de todo mundo, a conta negativa e está pagando para todo mundo, e começa a perder os boletos da conta de luz, para comprar um PlayStation 5, não toma decisões em momentos passageiros. Por quê? Porque nós vivemos uma vida daquilo que nós somos. Eu preciso dizer ao teu coração, meu irmão, você não é escravo. Deus te formou para ser alguém livre e completamente feliz em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, você pode dizer para alguém isso aqui, meu irmão, fala: Deus te fez para você ser feliz nessa terra, meu irmão. Tem alegria que você não vai explicar como, tem alegria que você não vai entender como, tem alegria que não vai fazer o menor sentido, mas no teu coração haverá uma alegria, um júbilo, que talvez algumas pessoas não entendam, algumas pessoas não compreendam, algumas pessoas não vão entender, mas você vai saber que dentro do teu coração existe a unção do Senhor sendo liberada, existe um fortalecimento do Espírito Santo, como aquele corinho antigo dizia: esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração, não vai sair do meu coração. Satanás não vai roubar mais a alegria do teu coração, Satanás não vai mais roubar a celebração do teu coração. Parece que sempre diante de uma conquista, vem Satanás tentando tocar nas tuas emoções, para diminuir aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque quando você perde o prazer de celebrar, parece que tudo aquilo que Deus fez foi inútil. Mas eu quero dizer algo ao teu coração, meu irmão: essa foi a última vez que Satanás roubou a tua alegria, essa foi a última vez que Satanás roubou a tua alegria. Você vai ser renovado com o espírito de alegria sobre a tua alma, você vai ser renovado com a força do céu sobre a tua alma, porque a palavra do Senhor nos garante que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ah, meu irmão, quando a alegria do céu vem sobre a tua vida, você tem uma força que você não entende. Você vê a crise, mas você permanece sonhando com o futuro que Deus tem para a sua vida. Você vê as guerras, mas você continua sonhando com tudo que Deus tem para a sua vida. Você vê as dificuldades, você vê os gigantes, você vê as lutas, mas você permanece, porque essa alegria vai te gerando uma força e ninguém vai entender. Mas você tinha todos os motivos para desistir. O que está acontecendo? Você tinha todas as razões para isso, você tinha todos os motivos para voltar atrás, e não voltou. Meu irmão, tem pessoas que nunca vão entender o que é a alegria do Espírito no teu coração. Tem pessoas que nunca vão entender o que é a alegria do Espírito na sua alma, enquanto elas não se abrirem para viver isso que Deus tem para a vida delas. Eu lembro de uma vez, uma fase difícil, minha mãe falou assim: eu vou levar você numa vigília, filho. Aí me levou numa vigília muito esquisita. Sabe aquelas vigílias que você vê gente rodando, dando pirueta na igreja, batendo asa, correndo para lá e para cá. E quando eu cheguei na porta da vigília, a igreja era num barraco de madeira. E eu falei para minha mãe: onde que é a igreja? Ela falou: essa daí. Vamos entrar lá que está cheio de profeta hoje. Todas aquelas irmãs do coque lá de revelação, aquelas que vêm para revelar, a gente já começa a pedir perdão dos pecados já. E madrugada dentro, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E eu falei: esse povo está desequilibrado, o que está acontecendo aqui? 4 horas da manhã para mim está no meu colchão, uma alegria, um transbordado Espírito Santo de Deus, meu irmão. Sabe que eu estou orando para Deus começar a batizar a gente do Espírito Santo aqui, para você começar a perder o relógio, para você parar de se importar com algumas coisas. Você fala: pai, eu não estou precisando de mais, eu já tenho tudo que eu preciso, é a tua presença. E quem tem a presença não tem falta de nada, quem tem a presença não tem escassez de nada, quem tem a graça do Espírito Santo não tem falta de nada. O povo estava caminhando no deserto, mas lá quando o sol vinha, existia uma nuvem cobrindo eles naquele lugar. Quando vinha a noite, o frio do deserto que castigava, poderia matar, havia uma coluna de fogo naquele lugar, que de fora a fora cercava aquele povo, aquecendo e guardando. Ah, meu irmão, quando o povo estava com sede, a palavra do Senhor diz: Moisés, bate na rocha, água no meio do deserto, fonte no meio do deserto. Faltava alimento, estavam com fome, vinham as aves, as codornizes, e começavam a cair em cima deles lá, para que eles tivessem alimento. Ah, estavam com fome ainda, vinha um maná celestial sobre a vida deles. Deus estava mostrando para o povo que eles poderiam estar no deserto, mas o Deus da provisão não iria desampará-los, não iria soltar da mão deles. Sabe que eu quero liberar a palavra sobre a tua vida, meu irmão,
irmão, nessa tua luta vai ter provisão do céu sobre a tua história, vai ter provisão do Senhor sobre a tua casa, vai ter provisão do Senhor sobre a tua família. Satanás não vai roubar mais a tua alegria, porque Deus já te arrancou do Egito e está arrancando o Egito do teu coração nessa noite. Você vai ver guerras, você vai ver lutas, você vai ver o deserto, mas você vai começar a se alegrar no Senhor, crendo que o deserto antecede a terra prometida, o deserto antecede a promessa do Senhor. O deserto é um sinal que nós estamos às vésperas das promessas do Senhor. Se esse ano você já enfrentou algumas dificuldades na sua vida, se esse ano você já enfrentou alguns desertos na tua história, é o sinal, meu irmão, que você está caminhando para a direção certa. Começa a se alegrar com aquilo que você está perdendo, começa a se alegrar com o não de Deus, começa a se alegrar com a porta que se fechou, começa a se alegrar com aquilo que não deu certo na tua vida. Começa a se alegrar, porque quando alguma coisa está dando errado, na verdade ela está dando certo. Quando a porta começa a se fechar, porque Deus está falando: filho, eu estou fechando essas, para que você saiba exatamente a que eu estou abrindo. Porque todas as vezes que Deus abre uma porta, vem Satanás e seus demônios e começam a abrir outras portas para te confundir. E a minha oração é que Deus comece a fechar todas as portas que não foi Ele que abriu na sua vida. Não se surpreenda se algumas portas se fecharem, dizendo: Deus, eu não estou entendendo nada. Tem porta fechada na minha vida? Tem, porque é Deus me guardando. Deus está fechando a porta do Egito da tua vida nessa noite. Deus está fechando a porta do Egito em algumas famílias aqui nessa noite. Ah, meu irmão, eu não sei se eu falo isso aqui, o Espírito tem falado ao meu coração aqui nessa noite. Não se surpreenda se Deus começar a encerrar alguns ciclos na sua vida nessa semana. Não se surpreenda se Deus começar a fechar algumas portas nessa semana na sua vida. É o Espírito Santo de Deus te guardando, é o Espírito Santo de Deus te protegendo, é o Espírito Santo de Deus trazendo um renovo sobre a tua história, é o Espírito Santo de Deus te blindando de uma forma sobrenatural e inexplicável. Olha que algo tão interessante diz na palavra do Senhor, lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 7, apóstolo Paulo diz assim: quando chegamos à fronteira de Mísia, tentamos entrar numa cidade, mas o Espírito de Jesus nos impediu. Deus estava direcionando eles para o lugar certo. Deus está te redirecionando para os propósitos certos nessa noite. Deus está alinhando a rota da tua jornada, para que você prove de uma alegria completa, para que você prove de uma alegria completa do Senhor. Deus vai começar a dar destino para as pessoas aqui nos próximos dias. Talvez tem coisas que você vai dizer: mas pai, eu orei por isso e não aconteceu do jeito que eu imaginava. O Senhor está dizendo ao teu coração: filho, é eu dizendo a direção para a sua vida, é eu dizendo a direção certa para a sua vida. Mas pai, parece uma direção tão esquisita, parece que está estranho. A resposta do Senhor em Jeremias 29, no capítulo 29, no versículo 11 diz: os meus planos são maiores que os seus planos. Eu tenho planos de fazê-lo prosperar e não de causar-lhes mal. Eu tenho plano de fazer vocês serem abençoados e não frustrarem vocês. Sabe o que é tão poderoso nesse capítulo? Diz que a parte disso, nós buscaremos o Senhor e seremos achados nele, porque os planos dele nos levam até ele, os planos dele nos aproximam dele, os planos dele muitas das vezes parecem que estão nos frustrando, quando ele está nos guardando, quando ele está nos blindando, mas na verdade, meu irmão, é só o Senhor dizendo para você: filho, a direção que eu tenho para a sua vida é melhor.